E nós hoje vamos mais uma vez tocar o nosso projeto de medicina legal através das aulas por meio do Periscope do Saber Mais Direito, com base em uma apostila. Então essa já é a segunda apostila que vamos começar a trabalhar acerca da medicina legal. E essa apostila ela vai estudar a traumatologia forense dentro do tema lesões e mortes por energia térmica. Lembrando, para quem está chegando agora, não conhece o projeto ainda, grande Felipe Tenório, boa noite, sempre presente, obrigado amigo. Para quem não conhece ainda o projeto, esse projeto começou há uma semana. Na semana passada nós iniciamos com o tema tanatologia forense e sempre uma apostila ligada a uma aula no Periscope. Então a aula passada foi na quarta-feira da semana passada e a apostila de tanatologia teve mais de 5.000 downloads, 5.000 downloads. E a apostila dessa semana, com menos de 12 horas, já tinha mais de 1.000 downloads. Já devemos estar aí com mais de 2.000 downloads dessa apostila sobre lesões e mortes por energia térmica. Então, toda semana uma aula, juntamente com a apostila gratuita, 0800. André, onde é que eu encontro essa apostila? Estou chegando agora, não conheço ainda a apostila. Quero pegar. No site do Saber Mais Direito, www.sabermaisdireito.com. Lá você encontra a apostila 0800. Essa apostila é um resumo do livro do professor Higino Carvalho Hércules, que é o livro indicado para a banca de medicina legal no estado do Rio de Janeiro, e dos meus resumos pessoais. Eu sou delegado de polícia aqui no Rio e fiz o concurso 2 vezes. Em 2009 eu fiquei sob júdice, medicina legal, na segunda fase. E aí consegui uma liminar porque a correção da minha prova estava errada. Passei na prova oral, minha liminar foi suspensa, eu trabalhei 6 meses, tive que fazer o concurso de novo e fiz novamente prova das 18 provas, concurso de 2012, e passei novamente para mostrar que a banca examinadora estava errada na correção da minha prova. Então eu tive que fazer o concurso 2 vezes, valeu uma. Isso faz com que eu não, obviamente, seja melhor do que ninguém, mas que eu conheça muito o concurso. Então, todos os meus resumos que eu estudei em 2009, 2012, medicina legal, resumo do livro do Higino, eu estou disponibilizando para os meus alunos através dessa apostila 0800, gratuita, e aqui nas aulas do Periscope. Então essa apostila é top, foi o material que eu usei para passar. Se ela serviu para eu passar, ela vai servir para você passar também. Pessoal do Direito Ensinado, agradecer aí também a presença aqui na nossa live, né, na nossa aula, muito lisonjeado com a presença de vocês, tá certo? Vou pedir, antes de começar a aula, professor Renato Porto, grande professor de Direito Consumidor do Portal F3, top também, obrigado Renato. Quem ainda não o seguir, o siga, professor Renato Porto, grande nome no Brasil, tá aqui, ó, só tocar nele aí, grande nome no Brasil de Direito Empresarial, tá certo? Quem ainda, eventualmente, porventura, não me siga, eu peço para que passe a me seguir no meu Periscope, né, pessoal. Estou falando pelo Saber Mais Direito, eu também dou dicas no meu Periscope pessoal. Vai aparecer aí, professor André Uchoa, sou eu que estou digitando por um outro telefone. Passe a me seguir, ó, Periscope, professor André Uchoa, só clicar em cima, é o meu Periscope pessoal. Quem ainda, eventualmente, não estiver me seguindo, siga. E também no meu Instagram. Meu Instagram, André Uchoa, arroba André Uchoa, Portal F3. Também sigam lá no meu Instagram, tá certo? Grande professor Ailton Zuc, também na área, entrou prestigiando nossa live. Obrigado, Zuc, delegado no Distrito Federal, grande professor de Direito Penal, adelante focado. Valeu, irmão, obrigado aí pelas suas participações, estamos juntos sempre, hein? Espero você aqui no Rio de Janeiro para a gente fazer um super aulão aqui de medicina legal com direito penal, uma dobradinha, eu e você, no presencial no Rio de Janeiro. Vamos tocar esse projeto para frente, tá certo? Vou te dar um abraço pessoalmente dia 30, então. Muito bem, senhores. Bom, então peço para que aqueles que não convidaram os seguidores coloquem o dedinho nesse boneco e convidem os seus seguidores para que a gente possa aí disseminar o conhecimento para aqueles que também têm interesse nesse feriado, início de feriado, estudar medicina legal, analisando os principais pontos do tema
traumatologia forense, lesão e morte por ação térmica para o concurso delegado, no Brasil inteiro e no Rio de Janeiro também, tá certo? Bom, então, sem mais delongas, vamos começar a aula. Repare o seguinte, ora, esse tema, lesões e mortes por energia térmica, está dentro de um tema maior que é a traumatologia forense. E o trauma, nós já definimos em outros momentos, o trauma é uma energia que vai lesar o organismo. Traumatologia é o estudo do trauma, ou seja, das energias que, uma vez aplicadas sobre o corpo, causam uma lesão, causam um distúrbio no funcionamento fisiopatológico do organismo. Ora, e o trauma, que na verdade é uma energia que vai causar lesão, essa energia pode ser de origem física mecânica e física não mecânica. As energias físicas mecânicas são aquelas que dependem do movimento. E aí o movimento, ele está umbilicalmente atrelado à fórmula da energia cinética. Que você estuda lá no seu nível médio, no 2º grau. E a energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Ora, então, todas as lesões que ocorram por energia física mecânica ocorrem porque um objeto ele é animado por uma energia cinética e quando esse objeto animado por uma energia cinética atinge o corpo, ele causa lesão. Então, nas lesões oriundas de uma energia físico-mecânica, se o corpo estiver parado e o objeto que irá lesionar o corpo também estiver parado, não há lesão, porque ela depende de movimento. Então, o objeto contundente, perfurante, cortante, se ele estiver parado e o corpo parado, ambos parados, não tem lesão, porque eu preciso de movimento, e o movimento é a energia cinética. Energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Muito bem. Só que na aula de hoje nós vamos estudar as lesões causadas por energias físicas não mecânicas. E energias físicas não mecânicas ocorrem a partir do momento que essa energia para lesar não depende do movimento, não depende da energia cinética. Ora, e que energias são essas? Energia sonora, energia luminosa, energia elétrica, energia barométrica, energia térmica. E nós vamos estudar, então, as lesões causadas por energia térmica. Daqui pode surgir uma primeira questão de prova, perguntando assim, candidato, as energias térmicas, elas se classificam de que maneira? Elas se classificam como energias físicas não mecânicas. E por que elas são não mecânicas? Porque elas não dependem do movimento. Se tanto o objeto contundente quanto o corpo estiverem parados, não há lesão, porque eu preciso do movimento nas energias físicas mecânicas. Só que a energia térmica não depende do movimento, porque ela é uma energia térmica, é uma energia física não mecânica, logo ela não depende do movimento. Tranquilo? Primeira questão de prova. Muito bem, aqui já vale um ponto. Ora, e a energia térmica é aquela causada, oriunda, que tem origem no calor. E o calor, por mais que na linguagem popular, no nosso dia a dia, a gente não trabalhe com essa ideia, mas eu tenho o calor quente e o calor frio. Então, quando eu falo em calor, eu não falo somente no calor que a linguagem popular a ele se refere, que é o calor, a energia solar, ou energia de uma fogueira, do fogo, ou de um sólido incandescente, ou de um vapor superaquecido. Não, o calor ele pode ser quente ou ele pode ser frio. Isso é uma informação importante para que a gente depois analise as lesões oriundas do frio. Então, nós estamos estudando lesão e morte por energia térmica, e energia térmica é aquela cuja fonte de energia é o calor. E o calor pode ser o calor quente e o calor frio. Tranquilo até aí? Muito bem. E a medicina legal, nesse aspecto da matéria, ela vai estudar o que se chama de termonose.
Então, uma expressão que você precisa aí anotar no seu caderno, está na apostila. Quem estiver acompanhando na apostila, acho que deve estar na página 2 ou página 3 da apostila. Então, a termonose é uma doença causada pela temperatura. Termonose, termotemperatura, ose, doença. Então, esse sufixo ose é um sufixo de doença. Doença, termonose, causada pela temperatura, pela variação da temperatura. Ora, e quando eu falo em termonose, eu tenho de lembrar que a termonose se divide em insolação e intermação. Só que a termonose é, na verdade, uma doença causada pela variação da temperatura que é diferente da queimadura. Então, termonose de um lado, queimadura de outro. Ora, na termonose, a dissipação do calor, para eu dissipar o calor, não há necessidade de contato entre a fonte de calor e o corpo. Então, na termonose, a ação ela é à distância. Na queimadura, não. Na queimadura, para que ocorra uma lesão por queimadura, há necessidade de um contato entre o objeto e o corpo. Então aqui também já é uma primeira diferença entre termonose de um lado e queimadura de outro. A gente vai ver, tem até um quadro na apostila comparativo entre termonose e queimadura. Mas antes disso, eu vou falar mais detidamente sobre as termonoses, tá certo? Então termonose é um conceito, queimadura é outro. A termonose, ela age, como a Cristiane Prota está falando, por irradiação. A queimadura age por condução. Eu vou falar isso um pouco mais à frente. Vamos aqui nos ater à termonose. Quando eu falo de termonose, a termonose se subdivide em dois conceitos: a insolação e a intermação. Então, no seu caderno, você puxa aí uma seta, termonose, seta para um lado, insolação, seta para o outro, intermação. E o que seria a insolação? Insolação. Ou seja, insolação, uma lesão que ocorreu pela energia oriunda do Sol. O calor produzido pelo astro Sol, quando atinge o corpo, pode causar lesões. Lesões causadas pela energia solar geram insolação em ambientes abertos. Ainda que o contato com o raio solar não seja direto, ainda que se esteja abrigado numa barraca, mas é insolação porque o ambiente é aberto, o ambiente não é confinado. Isso está no livro do professor Higino, isso está no livro do Delton Cross, que a insolação, na verdade, é uma lesão causada pelo Sol. Só que aqui você vai puxar uma observação no seu caderno aí, que é a seguinte: para todos os concursos de delegado no Brasil, nos 25 estados da federação, você vai dizer que insolação é uma lesão causada pelo Sol. Pelo calor produzido pelo Sol. A fonte de calor é o Sol. No Rio de Janeiro, e aí para quem é do Rio de Janeiro e vai fazer concurso no Rio de Janeiro, ou para quem é de fora do Rio de Janeiro e vai fazer concurso no Rio de Janeiro, o professor Higino Carvalho Hércules tem um entendimento um pouco diferente desse. Para o professor Higino, a insolação não é uma lesão causada pelo Sol. Para o professor Higino, a insolação ela ocorre quando há uma falha, um mau funcionamento de uma região do cérebro dentro do encéfalo, que é o hipotálamo. Então, o hipotálamo é uma área no encéfalo que ele tem uma série de funções de controle central de atividades centrais que são autônomas no organismo. Então, quando você sente, por exemplo, fome, quando você sente sede, a regulação térmica do organismo, todas essas funções são funções controladas por esse conjunto de células chamada hipotálamo. O hipotálamo ele fica no encéfalo, abaixo do tálamo, em cima da hipófise, que é uma glândula controlada pelo hipotálamo. Então o hipotálamo ele contém centros termorreguladores do organismo. Se houver um mau funcionamento do hipotálamo, isso para o professor Higino é insolação. Então, insolação para o professor Higino Carvalho Hércules
é um mau funcionamento, é um distúrbio no hipotálamo, que é uma região do encéfalo. Lá estão condicionados os centros termorreguladores do organismo. E se esses centros termorreguladores do organismo começam a funcionar mal, eu tenho ali uma insolação. Nós vamos ver mais à frente algumas funções do hipotálamo. Por exemplo, quando você está exposto a um calor muito grande, o hipotálamo ele desenvolve uma série de mecanismos para te proteger dessa ação da temperatura no seu organismo. Por exemplo, ele vai determinar uma vasodilatação periférica, porque com essa vasodilatação periférica você aumenta o fluxo sanguíneo e os líquidos sanguíneos, inclusive a água, permitem que você aumente a quantidade de suor. Você sue mais. Lembra, né? É sue, não é soe, né? Você não é sino. Quem soa é sino, você sua. Então você vai suar mais. E suando mais, por uma vasodilatação periférica comandada pelo hipotálamo, aquele suor faz com que haja evaporação e seu corpo perca calor. Mas se você tiver com um problema no hipotálamo, o hipotálamo não vai determinar a vasodilatação periférica. Não determinando a vasodilatação periférica, o seu corpo está quente, mas você não sua. O corpo está seco, então você não perde calor pela evaporação. Para o higino, essa hipótese seria uma hipótese de insolação. Seria uma hipótese de insolação. Por quê? Porque, na verdade, não tem calor do sol. Você pode estar num ambiente confinado. Pode até estar à noite, não tem circulação de ar, sua temperatura começa a subir. O hipotálamo, que teria que dar o comando para uma vasodilatação periférica, não dá. O vaso não dilata, você não sua. Não suando, o mecanismo de proteção não entra em atividade. Ou seja, o que está acontecendo ali para o Higino Carvalho Hércules? Uma insolação, mesmo não tendo sol. Tranquilo isso? Então, primeira hipótese. Candidatos que vão fazer concurso fora do Rio. Insolação é uma lesão que ocorre por energia térmica oriunda do Sol. Insolação. Para quem faz concurso no Rio, o higino fala que a insolação é um mau funcionamento do hipotálamo. E o hipotálamo é uma região do encéfalo responsável pela termorregulação do corpo, através de uma série de mecanismos que ele comanda, como, por exemplo, a vasodilatação periférica, o eriçamento dos pelos e o abaixamento dos pelos, a elevação ou a diminuição das funções corporais, a taquicardia, a bradicardia, o aumento da respiração e a diminuição da respiração. Então, quando o hipotálamo não funciona bem, todo o mecanismo de controle da temperatura também não funciona bem. Para o higino, isso se chama insolação. Tá certo? Muito bem. Agora, voltando para os candidatos que fazem concurso fora do Rio. Então, esquece o higino por hora. Termonose, gênero, que tem duas espécies. Insolação e intermação. Para os candidatos fora do Rio. A insolação, lesões causadas pela ação do calor produzido pelo sol. E a intermação, quando a fonte de calor for qualquer outra que não seja o sol. Por exemplo, uma fogueira. Você está perto de uma fogueira. Aquela fogueira vai expelir calor. Esse calor chega ao seu corpo por condução. Desculpa, por irradiação. Aí você se queima. Isso aí é para o higino, não, para o higino não, esquece o higino. Para os demais autores, isso é uma intermação. Fogueira, caldeira. Então, isso é para quem não vai fazer concurso no Rio. Para quem vai fazer concurso no Rio, higino, insolação, mau funcionamento do hipotálamo. E intermação para o higino. É um mau funcionamento do sistema cardiovascular. É um mau funcionamento do sistema cardiovascular. Então, a intermação para o higino não é um problema no hipotálamo, porque o problema no hipotálamo para o higino é a insolação. Então, para o higino, a intermação é um mau funcionamento do sistema cardíaco e do sistema circulatório, do sistema cardiovascular. Se deu algum problema no coração, o coração não está com força suficiente para bombear o sangue, porque há ali uma bradicardia.
Então aquele sangue não circula devidamente. O débito cardíaco é baixo. O débito cardíaco é o volume que o coração consegue bombear por uma determinada quantidade de tempo. E como ele está com uma bradicardia, ele bombeia menos. O débito cardíaco aumenta. Logo, a circulação diminui. E aí você tem uma perda de volume líquido para evaporação. Mas o problema não é no hipotálamo. O hipotálamo está funcionando. O hipotálamo está determinando a vasodilatação. Só que o débito, a pressão do coração na sístole é baixa, porque eu estou com uma bradicardia instalada. Ali, para o higino, não seria insolação. Para o higino, ali seria uma intermação. Professora Claudinha, grande Claudinha, Cláudia Porto Carreiro, nossa líder lá no Portal F3, lá nas turmas de delegado. Obrigado, querida, pela presença e por conduzir esse nosso time aí de forma tão maestral como você faz. Obrigado, tá? Bom, então, cenário fora do Rio e cenário no Rio de Janeiro. Diferença de termonose, abrindo a termonose em insolação e intermação fora do Rio e no Rio de Janeiro. Tranquilo isso? Dúvidas? Só que isso não se confunde, né, com as queimaduras. Então, para que haja uma queimadura, a fonte de calor tem que entrar em contato com o corpo. Candidato, qual é a diferença de termonose para queimadura? Termonose são doenças, são lesões causadas pela temperatura. Só que a fonte de calor está distante do corpo. E esse calor chega ao corpo pela irradiação, que é uma maneira de se propagar o calor. Já na queimadura, a fonte de calor tem que estar em contato direto com o corpo. E aí, então, a fonte de calor transfere calor para o corpo através da condução. Então, irradiação, condução, são duas palavras-chave. A irradiação está ligada à termonose e a condução está ligada a queimaduras. Tranquilo? Bom, a ação na termonose é uma ação difusa. A ação na queimadura é uma ação pontual. A termonose, ela vai expelir calor de forma difusa. A queimadura de forma pontual. Também é uma diferença entre termonose e queimadura. Na termonose não precisa ter contato com a fonte de calor. Na queimadura precisa. Até aí tranquilo? Estamos juntos? Legal. Vamos em frente. Vamos agora passar a estudar as queimaduras. E para estudar as queimaduras, quando a medicina legal vai estudar a queimadura, ela vai estudar, na verdade, uma classificação das queimaduras. E eu tenho duas classificações importantes de queimaduras. Uma primeira classificação, que é a classificação chamada de Lucena-Hoffmann. Classificação Lucena-Hoffmann. Grande Petrocelli, Daniel Petrocelli, obrigado pela presença, irmão, aqui com a gente, né? Coordenador lá do curso Fórum, curso do qual eu também ministro aulas de administrativo e medicina legal no Rio de Janeiro. Valeu, Petrocelli, prazer em te ver aqui, irmão. Obrigado aí pelo prestígio. Tamo juntos. Então, na classificação de Lucena-Hoffmann, o que vai ser avaliado não é a extensão da queimadura, mas sim a sua profundidade. Então, a doutrina médico-legal, com base nessa classificação, divide as queimaduras em 4 níveis. Queimadura de 1º grau, queimadura de 2º grau, queimadura de 3º grau e queimadura de 4º grau. Essa é a classificação de Hoffmann-Lucena. É a classificação mais cobrada no Brasil inteiro. É a classificação que você tem de saber, porque é a que mais cai em prova. Eu vou até falar de uma outra, mas essa é a mais importante, por isso eu vou começar por ela. E a classificação de Hoffmann-Lucena divide as queimaduras em queimaduras de 1º grau. Na queimadura de 1º grau, você vai ter ali o que a doutrina chama de eritema. O eritema, ele ocorre por uma vasodilatação periférica, em virtude do calor. Então, o calor atingindo a pele, ele vai gerar naquela região, você coloca ali um objeto quente, quando você o tira, você vai ver que
há uma vermelhidão naquela região da mão. Isso é um eritema. O eritema se dá pela vasodilatação que ocorre pelo calor que foi transferido para os vasos pela condução, já que é uma queimadura. Passado um tempo, como não há uma lesão nas camadas da pele, lembre, a pele é formada por duas camadas, a epiderme e a derme, a camada mais profunda. Como eu não tenho uma lesão na epiderme nem na derme, aquela vermelhidão ela desaparece, ela é fugaz. Quando há uma vasoconstricção, aquela vermelhidão ela desaparece. Não há lesão na epiderme nem na derme. Quando você vai à praia, né, e fica muito tempo exposto ao sol, você fica todo vermelho. E aí, aquela vermelhidão, ela se dá em virtude do que é chamado de eritema. Ou seja, é uma lesão que ocorre pela vasodilatação e ela é fugaz. Quando o vaso ele entra em constricção, aquela vasodilatação desaparece, aquela vermelhidão também desaparece. Ok? Então essa é a chamada queimadura de primeiro grau. É o que se chama de eritema. É o que se chama de eritema. Esse eritema, repare, ele tem um nome. Eritema também é chamado de sinal de Christinson. Sinal de Christinson. Então o sinal de Christinson, se for perguntado o que é o sinal de Christinson, é o eritema. O eritema recebe na doutrina médico-legal o nome de sinal de Christinson, ok? É a queimadura de primeiro grau. Quando esse calor, obrigado, colocaram aí, né? Christinson. Quando esse calor ele aumenta em termos de grau, começa a haver uma lesão na epiderme. Só que essa lesão na epiderme, ela vai ocorrer progressivamente. Antes da epiderme arrebentar, antes da epiderme, camada mais superficial da pele, ficar rota é arrebentada, formarão bolhas pelo extravasamento de líquido, de plasma, em virtude da vasodilatação. Então aquela vasodilatação, se ela continuar a ser ali incentivada pelo calor que continua a incidir naquela localidade, os líquidos que compõem o sangue vão extravasar, formando bolhas. E essas bolhas da pele são queimaduras de segundo grau, são as chamadas flictenas. Flictenas são as bolhas. Essas bolhas são normalmente formadas pelo plasma sanguíneo que contém ali, além de plasma, proteínas. São as flictenas. Essas bolhas, elas ocorrem por quê? Porque com a vasodilatação eu tenho um líquido que extravasa, formando aquela bolha. Ou seja, a epiderme ainda não está rota. Se o líquido continua a ser extravasado, aquela bolha vai arrebentar. Aquela bolha vai arrebentar e vai expor a derme. Mas ainda não vai haver lesão na derme. Eu ainda estou na queimadura de segundo grau, na flictena. Então, na flictena eu posso ter a bolha íntegra ou a bolha rota, queimadura de segundo grau. Quem é que nunca foi à praia e ficou cheio de bolhas com um líquido dentro, e aí você fica coçando aquilo e arrebenta aquela bolha? Quando você arrebenta, o que você está arrebentando? Você está arrebentando a epiderme, expondo a derme. A bolha está rota, queimadura de segundo grau, chamada de flictena. Se o calor continuar a incidir ali, aquele calor que já atingiu e fez com que a epiderme se rompesse, ele vai começar a lesar a derme. Ele vai começar a lesar a derme, gerando uma queimadura de terceiro grau. Quando essa lesão começa a atingir a derme, eu tenho a queimadura de terceiro grau chamada de escarificação da derme. Então a queimadura de terceiro grau também é chamada de escarificação da derme. Ora, eu já rompi a epiderme e já lesei a derme, escarificando-a. Escarificação da derme. Se o calor continuar a ser ali introduzido, eu vou lesar a derme superficial, vou lesar a derme profunda, atingindo os planos gordurosos, fazendo com que passe a haver ali uma carbonização, queimadura de quarto grau.
Então a carbonização, ela se dá pela transformação daquele tecido em carvão. A transformação daquele tecido em carvão é o quarto grau da queimadura, chamada de carbonização. Então a queimadura, ela é subdividida em 4 graus. Primeiro grau, eritema. Segundo grau, flictenas. Terceiro grau, escarificação da derme. E quarto grau, carbonização. Pergunta certa de prova. Essa é a classificação de Hofmann-Lucena. É a que mais cai... De Lucena-Hofmann, desculpe. É a que mais cai em prova. É a que você tem que saber para todos os concursos no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro. Entretanto, o professor Higino, ele menciona uma segunda classificação, que é a chamada classificação de Krizek. Classificação de Krizek, pouco cobrada em prova. Para te falar a verdade, eu nunca vi essa classificação cair em prova, mas está no livro do professor Higino. E a classificação de Krizek é uma classificação médica para médicos cirurgiões, que adotam essa classificação para efeitos de transplante de pele. Então, na verdade, ela sequer é uma classificação que tenha grande interesse médico legal. Por isso que ela não cai muito em prova, mas está no livro do Higino. E por essa classificação de Krizek, ele vai dividir as queimaduras em 3 graus. Em 3 subclassificações. Lucena-Hofmann, 4. Krizek, 3. Superficiais, parciais e totais. Superficiais, parciais e totais. Superficiais, parciais e totais. SPT. SPT. Superficiais, parciais e totais. Lembra como é que se abrevia espermatozoide? Quando você estuda essa célula reprodutora masculina, o espermatozoide, como é que se abrevia espermatozoide? SPTZ. SPTZ, espermatozoide, é a abreviação que geralmente se usa. Então é só você tirar o Z. SPT, superficial, parcial e total. E aí você lembrar que a parcial se subdivide em parcial superficial e parcial profunda. Então, na verdade, Hofmann-Lucena, Krizek, tem uma classificação SPT, superficial, parcial e total. Só que a parcial se subdivide em parcial superficial e parcial profunda. E aí, então, eu consigo memorizar a classificação de Krizek se ele me perguntar na prova oral. Vê se você percebe. A superficial, ela seria o equivalente ao eritema de Lucena-Hofmann. Então, a superficial de Krizek é equivalente ao eritema de Lucena-Hofmann. A parcial de Krizek se subdivide em superficial, em parcial superficial e parcial profunda. A parcial superficial seria o flictena de Hofmann-Lucena, assim como a superficial profunda também seria o flictena de Hofmann-Lucena. E a última, que é a total, seria, se eu for comparar com Hofmann-Lucena, a escarificação da derme. E André, então já percebi uma coisa. No Krizek não tem correspondência com o Hofmann-Lucena para a queimadura de 4º grau de Hofmann-Lucena. Então, Hofmann-Lucena 4º grau é a carbonização. Ela não tem correspondência na classificação de Krizek. Não tem. E por que não tem? Por uma razão muito simples. Como eu falei no início, a classificação de Krizek é uma classificação para médicos, cirurgiões, para viabilizarem ou não transplante de pele. E se houve a carbonização, não há de se falar em transplante de pele. Por isso, essa classificação de 4º grau de Hofmann-Lucena não encontra correspondência na classificação de Krizek. Também é uma possível questão de prova, né, que ele poderia fazer e te perguntar numa prova oral. Então, recapitulando tudo, a classificação de Hofmann-Lucena.
Luciana Hoffmann, desculpe, 4 graus. Eritema, flictena, escarificação da derme e carbonização. Até aí tranquilo? Beleza. Crisec, eu não tenho 4, eu só tenho 3. Superficial, parcial e total. Só que o parcial se subdivide em parcial superficial e parcial profunda. Quando eu comparo essas 4 com as 3, 4 de Luciana Hoffmann e 3 de Crisec, eu não encontro a quarta, ó. A quarta, que é a carbonização, ela não tem correspondência na classificação de Crisec, porque a quarta é a carbonização, e carbonização não se presta para transplante de pele. Por isso que Crisec não classifica. E se eu quiser comparar, o eritema de Lucena seria a superficial de Crisec. O flictena e a escarificação da derme de Lucena seria a parcial de Crisec, só que parcial superficial e parcial profunda. E a escarificação da derme de Lucena seria a terceira, que seria a profunda de Crisec. Porra, se tu não entendeu isso, eu sinceramente não sei mais o que fazer. Eu acho que é impossível você não ter entendido isso. Desde que você construa aí 2 quadros, um do lado do outro, e faça as ligações, ele pode perguntar isso na prova quantas vezes ele quiser, que você vai acertar quantas vezes ele perguntar. Tá tranquilo isso? Dúvidas? Lembrando, para todos os estados, a que mais cai em prova, Hoffmann Lucena. Crisec está no livro do Gino. É uma classificação menos cobrada. Eu, pessoalmente, nunca vi. Mas é possível ser cobrada. E se for, você tem aí subsídio suficiente para matar essa questão. Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Beleza. Vamos em frente, então. Lembre só de um detalhe aqui. Vou fazer um ponto, vou fazer um adendo aqui com o nosso periscópio da semana passada. Quando se fala na flictena, que é a queimadura de 2º grau, como eu acabei de falar, você tem a formação de bolhas. Essa bolha pode estar íntegra ou rota. Se a bolha estiver íntegra, normalmente essa bolha é formada por plasma sanguíneo e proteínas. Essas proteínas, elas têm uma função fundamental, a verificação se naquele líquido tem proteínas. Qual é a importância de, numa flictena, pergunta de prova oral, você constatar, o perito constatar que aquele líquido tinha proteínas? Qual é a importância médico-legal disso? A importância médico-legal, como alguém disse aí, o William, né? Obrigado. Foi que ela foi feita em vida. E se ela foi feita em vida, isso é uma reação vital. Eu tenho de comparar isso com uma outra bolha que eu vi na aula passada, que é a bolha oriunda do fenômeno da putrefação, da expansão dos gases, da fase efisematosa, que vai também formar bolhas com o líquido putrefeito. E quando eu comparo esse líquido putrefeito como é que é o nome? Acabei de falar aqui. Da putrefação, esse líquido putrefeito da expansão dos gases na fase efisematosa, quando eu comparo isso com o líquido da fase da flictena, eu vejo que um deles possui proteína, o outro não possui. E essa reação que analisa a presença de proteína nesse líquido da bolha essa que eu não sei se é uma flictena ou uma bolha oriunda da putrefação da fase efisematosa, tem um nome. É a reação de Chambert. Então, reação de Chambert positiva, flictena. Ou seja, bolha feita em vida. Bolha com o líquido putrefeito, sem proteína ou com a quantidade muito baixa, bolha oriunda da putrefação da 2ª fase, da fase chamada de fase efisematosa, Chambert negativo. Então a pergunta de oral é a seguinte: qual é a diferença de Chambert positivo para Chambert negativo? É você fazer essa análise entre a flictena e a bolha oriunda da putrefação da fase gasosa efisematosa. Tranquilo isso? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo. Vamos em frente. Bom, vamos agora, nós vimos aí as queimaduras e vamos
dentro de queimadura ainda, né? Vamos ver um outro detalhe, que é um detalhe da quarta fase da queimadura, que é a carbonização. A carbonização, ela faz com que os tecidos, os órgãos, aquele conjunto de células, aquela massa, se transformem em carvão. Só que a carbonização na medicina legal, ela pode ter uma importância, já que a carbonização, o tecido carbonizado, ele pode servir como um isolante térmico ou como um isolante elétrico. Então, o tecido carbonizado, ele funciona como isolante térmico e como isolante elétrico. Qual a importância disso? A importância é que, num cadáver carbonizado, os tecidos dos planos mais externos do corpo podem estar carbonizados, mas os órgãos internos podem estar preservados. Por quê? Porque quando houve a carbonização, aquele tecido que virou carvão, ele funcionou como um isolante térmico, impediu que o calor passasse para os planos mais profundos. E os órgãos dentro do corpo estão preservados. E a preservação desses órgãos é importante porque o perito, quando os vê, pode identificar uma lesão, por faca, por exemplo. Imagine que alguém tenha matado aquele camarada a facadas, por um instrumento pérfuro cortante, uma facada na região abdominal, e para tentar confundir a perícia, ele toca fogo naquele cadáver. Ou seja, ele morreu da facada, ele não morreu no incêndio. E a perícia, quando chegou, viu a casa toda queimada, viu o corpo carbonizado. Mas deve ser feito imprescindivelmente o exame dos órgãos internos. Por quê? Porque, na verdade, pode ser que o fogo que tenha carbonizado os tecidos tenha funcionado como isolante térmico e os órgãos internos estejam preservados. E eu vou conseguir verificar a lesão à faca, a lesão por um projétil de arma de fogo, se ele morreu com um tiro. Né? Tranquilo isso? Vou inverter a câmera aqui para vocês para mostrar uma ocorrência dessa. Note aqui, ó. Olha essa foto. Então eu tenho o corpo carbonizado e olha os órgãos internos aqui no corpo completamente preservados. Por quê? Porque a carbonização, o tecido carbonizado, funcionou como um isolante térmico. Isso é uma questão que ele pode perguntar a você em prova. Tá certo? Ainda falando de incêndio, é importante também você saber se aquele camarada que morreu no incêndio estava vivo ou morto quando o incêndio começou. Então, quando o incêndio começou, eu encontrei um corpo num local, um corpo carbonizado, num local todo destruído pelo fogo. A pergunta é, aquele camarada morreu do fogo, da ação térmica, ou ele já estava morto ali? Definir isso é importante para a perícia, para o delegado, até para capitular. Na verdade, a conduta do suposto autor foi um homicídio ou foi um acidente? Ou será que foi um suicídio? Né? Foi morte violenta? Foi. Violenta foi, porque foi suicídio, acidente ou crime. Aula passada, diferença de morte violenta para morte natural. Essa morte não é suspeita. Agora, ele já estava morto ou não? Muito bem. E um dos detalhes importantes a ser examinado aqui, se ele estava morto ou não no incêndio, é a presença de um sinal que é encontrado nas vias respiratórias superiores. Quando ele está vivo no incêndio, ele vai inalar aquela fuligem, aquela fumaça produzida pela combustão, ou seja, pela expansão das chamas. E essa fuligem, ela vai se impregnar na traqueia. E quando o perito abre a traqueia, ele encontra um material fuliginoso na traqueia. A traqueia, ela fica com um aspecto anegrado, porque a traqueia, ela possui ali um muco para que possa lubrificar a traqueia. E a fuligem, ela agarra nesse muco. E o perito, quando abre a traqueia, ele vê essa fuligem na traqueia. Isso tem um nome, alguém já colocou aí. É o sinal de Montaut.
Então, o sinal de Montaut significa que ele respirou dentro do incêndio. Se ele respirou dentro do incêndio, é porque ele estava vivo dentro do incêndio. Considerando que ele inalou aquele ar repleto de fuligem em virtude da combustão, em virtude do fogo. É o chamado sinal de Montaut. Isso é importante. Grande Renato Peçanha, meu aluno aí, meu coach também, grande amigo também, excelente candidato, um dos que eu tenho certeza que vai estar na lista dos aprovados aí, pelo nível que ele está. Ficou na prova oral do concurso passado, o Renato, uma covardia, né? No meu concurso, já era para ser delegado. E parabéns aí, irmão, pela você não ter deixado se abater pelo que aconteceu com você. Você é um exemplo aí para aqueles que continuam a estudar, tá certo? Não tem dúvida que eu vou ver o seu nome lá e é um prazer tê-lo aqui me assistindo, tá certo? Muito bem. Bom, um outro detalhe importante que costuma cair em prova aqui é o seguinte: quando se está num incêndio, há uma grande produção de gases. E muitas vezes esses gases são tóxicos para o organismo. E um dos gases que são produzidos no incêndio é o monóxido de carbono. Quem fuma, inala monóxido de carbono e não morre. Você anda nas ruas, os carros, eles eliminam monóxido de carbono. Você respira e não morre. Mas quando você inala monóxido de carbono, e esse monóxido de carbono atinge um determinado nível dentro do seu organismo, mais do que 50%, a vida ela já começa a correr riscos. Ela já não se torna mais viável. E eu falei isso na aula de tanatologia, vou lembrar isso aqui de novo. O monóxido de carbono, ele vai se ligar à hemoglobina. A hemoglobina tem uma afinidade 250 vezes maior pelo monóxido de carbono do que tem pelo oxigênio. Então, se os receptores da hemoglobina têm à sua disposição uma molécula de oxigênio e uma molécula de monóxido de carbono, ela vai se ligar à molécula de monóxido de carbono. E quando ela se ligar à molécula de monóxido de carbono, ela impede a ligação do oxigênio à hemoglobina. Então a oxihemoglobina não se forma, vai se formar a carboxihemoglobina. E com a formação da carboxihemoglobina, o sangue fica cheio de oxigênio. E nós vimos também na aula de tanatologia que se o oxigênio não chegar no interior da célula, num corpúsculo celular chamado de mitocôndria, ele não vai participar da cadeia de respiração celular. E essa respiração celular que se dá pela quebra da molécula de glicose, ela tem um dejeto, ela tem um subproduto, que é o íon hidrogênio positivo, que é ácido. E o oxigênio, como não estará presente para se ligar ao íon hidrogênio formando água, o íon hidrogênio ficará sozinho, porque não tem o oxigênio, já que a hemoglobina não o transportou para dentro da mitocôndria, e a célula morre acidificada. Então eu vou ter uma morte por asfixia, por inalação de monóxido de carbono. E essa morte, os livores que são formados por essa morte, são livores que têm uma coloração em cor de cereja. São livores carminados. Então a presença de livores carminados denuncia intoxicação por monóxido de carbono. É uma morte por asfixia química, não mecânica. Então aqui, ó, matéria da aula passada. Repare como as matérias, como os pontos, eles se entrelaçam. Também na medicina legal. É assim administrativa, é assim constitucional, é assim civil, e não seria diferente em medicina legal. Eu estava estudando monóxido de carbono na aula de tanatologia e volto a falar do monóxido de carbono agora na aula de lesões por energia física não mecânica de natureza térmica. Por quê? Porque térmica, calor, calor, incêndio, incêndio produz monóxido de carbono, asfixia. Então, antes das chamas do fogo atingirem a vítima, ele não vai morrer queimado. Ele não vai morrer queimado. Ele até pode ser carbonizado se não o tirarem dali. Mas a morte, não, quando o fogo o atingir, ele já vai estar morto por asfixia. Ele não vai sentir nada.
Você vai até ver a carbonização, mas a morte não se deu pela ação do fogo, pela redução do corpo pela carbonização, e sim pela asfixia por inalação de monóxido de carbono. É uma outra pergunta. Primeiro morre asfixiado, primeiro é asfixiado, exatamente isso, né? Inalação de monóxido de carbono. Lá na tanatologia, aqui na morte por ação térmica nos incêndios. Tranquilo? Então, sinal de Montaut, deixa eu até mostrar aqui para vocês o sinal de Montaut. Repare aí, ó. Repare aqui, ó, a parte anegrada da traqueia, né? Ou seja, da fuligem dos dejetos do incêndio que foram inalados. Quando o perito verifica isso, eu estou diante do que sinal de Montaut, tá certo? Uma questão de prova. E para fechar essa análise do corpo no incêndio, do cadáver no incêndio, quando o corpo é submetido a grandes temperaturas, normalmente os ossos são fraturados em virtude da exposição ao calor. E esse fraturamento dos ossos faz com que os membros inferiores, o antebraço, se flexione sobre o braço. A mão se flexione sobre o antebraço. E ele parece que está numa posição de luta. Parece que ele está se defendendo. E aí vão dizer, ele estava se defendendo das chamas. Não é nada disso, ele já estava morto. Aquilo ali é um fenômeno físico em virtude da grande temperatura que fratura os ossos, fazendo com que haja uma dobradiça. Isso é o sinal do boxer, sinal de saltimbanco, sinal de divergir, sinal de lutador, sinal do esgrimista. São todas expressões usadas pela doutrina médico-legal. Então, sinal de divergir, sinal do boxer, sinal do esgrimista, sinal do lutador. Esses sinais denunciam que ele estava vivo e lutando contra o fogo? Não. São sinais pós-mortem. Ele já estava morto. Há um fraturamento dos ossos em virtude das altas temperaturas às quais ele é exposto dentro do incêndio, tá? Mas isso cai na prova com esse nome que eu acabei de falar. Bom, e pra gente temos quanto tempo de transmissão? Vamos começar a finalizar, vou falar de um último ponto. Vamos analisar o aspecto da lesão e as ações dos vários instrumentos que podem causar queimaduras. Então, quando há uma queimadura por fogo, por sólido incandescente, por vapor superaquecido, como é que são essas lesões? Essas lesões têm características próprias. E eles costumam perguntar isso em prova. Então eu vou começar com as lesões oriundas do fogo. As lesões oriundas do fogo, o primeiro ponto interessante que você tem que lembrar é que o fogo gera carbonização. Ele gera lesão, queimadura de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. As lesões por fogo, então, elas passam pelos 4 graus. Pode ser eritema, flictema, escarificação da derme ou carbonização. A lesão, ela é generalizada. É uma lesão mais geral do que local. Ela é mais geral do que local. Só que algumas áreas do corpo podem estar protegidas por uma roupa, por uma dobradiça, por uma prega. E aí você vai encontrar áreas que estão queimadas e áreas que não estão queimadas. Essa lesão, feita por fogo, em diversos graus, primeiro, segundo, terceiro e quarto, em áreas queimadas e áreas não queimadas, chama-se lesão em mapa geográfico. Mapa geográfico porque há áreas queimadas e há áreas que não estão queimadas. Parece um mapa geográfico. Então, lesão em mapa geográfico, ela denuncia que essa lesão foi feita por fogo. Então, a lesão por fogo, ela perpassa os 4 graus, primeiro, segundo, terceiro e quarto, eritema, flictema, escarificação da derme e carbonização. Ela é uma lesão mais geral do que local. Ela é uma lesão
em mapa geográfico e ela vai crestar pelos. Crestar pelos. Lembra do fósforo, né? Se acende o fósforo e o fósforo vai queimando. E aí depois ele cai. O pelo crestado, ele fica caído, quebradiço. Os cílios, o cabelo, a sobrancelha, os pelos do braço, do antebraço. Então, pelos crestados. A crestação de pelos é um sinal de que o calor, a queimadura, se deu através do fogo. Então, o fogo cresta pelos, a lesão é mais geral do que local, ela perpassa os 4 graus, primeiro, segundo, terceiro e 4º grau. Essas são características das lesões feitas por fogo. Só que ele vai te perguntar o seguinte, mas e se a lesão for feita por um vapor superaquecido? Vapor superaquecido. O camarada vai abrir o capô do carro, tem o radiador do carro que está fervendo e sai aquele bafo, aquela fumaça. Então, essa fumaça é um vapor superaquecido. Lesões por vapor superaquecido, características. Primeiramente, ela não gera lesão de 4º grau. Vapor superaquecido não gera lesão de 4º grau, ou seja, lesão por vapor superaquecido, ela não carboniza. Então tem eritema? Sim. Tem flectena? Sim. Tem escarificação da derme? Sim, mas não tem carbonização. Lesão por vapor superaquecido não cresta pelos. Não cresta pelos. Lesão por vapor superaquecido, ela é mais geral do que local. Ela é mais geral do que local. Então, características da lesão por vapor superaquecido. Não cresta pelos, é mais geral do que local e não carboniza. Só que eu posso ter uma lesão que não é por fogo, não é por vapor superaquecido, mas é por sólido incandescente. Aqueles instrumentos para marcar boi. Então você tem lá um instrumento para marcar o gado. Você tem um ferro com uma letra do dono do boi na ponta. Você aquece aquilo e coloca na pele do boi. Aquilo ali é um sólido incandescente. Lesões feitas por sólido incandescente têm características também. Primeiro, carboniza. Porque ela é como se fosse fogo. Além de carbonizar, ela cresta pelos. Então ela carboniza, cresta pelos e ela é mais local do que geral. Porque, na verdade, a lesão só vai ocorrer onde encostar o sólido superaquecido, que vai ficar aquela marca ali. Então ela cresta pelos e ela é mais local do que geral. Lesão por sólido incandescente. Tranquilo isso? Dúvidas? E por último, lesão por líquido fervente. Lesão por líquido fervente. É muito comum essas lesões serem acidentais, né? A mãe está na cozinha fazendo comida, esquentando leite, esquentando água para fazer um macarrão e a alça da panela está para o lado de fora. Vem aquela criança de 3 anos, 4 anos, não tem muita noção do perigo e puxa aquela alça da panela e derrama aquele líquido efervescente, líquido superaquecido, em cima dela. Essa lesão por um líquido superaquecido, essa queimadura também tem características. Ela não cresta pelos, ela não carboniza. E as lesões, elas têm níveis de queimadura, elas geram níveis de queimadura diferentes, níveis de queimadura decrescentes. Por quê? Porque quando o líquido bate no corpo, ele está superaquecido. Conforme ele vai escorrendo pelo corpo, ele vai perdendo o calor na condução. Então a lesão onde ele bate, a queimadura é mais grave onde ele bate. E obviamente quando ele escorre, ele vai diminuindo de temperatura, porque vai havendo troca com o corpo, com a temperatura do corpo que é menor do que a dele, e ele vai esfriando. Logo, o grau de queimadura é decrescente. Então se ele perguntar qual é um instrumento que gera graus de queimadura diferentes, é o líquido efervescente, é o líquido superaquecido, né? Então, líquido superaquecido
líquido fervente, o líquido fervendo a água, o leite, gera lesões com essas características, líquido fervente. Tranquilo? Todas essas características, elas caem em prova. Características das lesões feitas por fogo, características de lesões feitas por líquido fervente, características de lesões por sólido superaquecido e... qual foi a última que eu esqueci de falar? Vapor superaquecido, que é a do carro. Tranquilo até aí? E para a gente fechar o periscope de hoje, vou falar de um fenômeno chamado de afterdrop. Afterdrop, alguém escreve para mim aí. Afterdrop. O que é o fenômeno do afterdrop? Ora, geralmente pacientes com uma hipotermia grave, o camarada foi submetido a baixas temperaturas. Uma hipotermia grave. Ele precisa ser aquecido, porque a temperatura dele abaixou sensivelmente. E as enzimas que permitem as reações químicas que mantêm o corpo vivo, elas só funcionam numa determinada temperatura. Se a temperatura abaixar muito, as enzimas não funcionam e várias reações químicas não ocorrem e o corpo morre. Então a temperatura ela precisa ser regulada, por isso uma série de sistemas regulatórios, como nós vimos hoje, dentre eles o hipotálamo. Muito bem. Professora Angélica Glioshi, obrigado pela presença, querida. Valeu. Obrigado aí por compartilhar, nossa grande professora de penal do Portal F3. Né? Eu fui aluno dela no curso Glioshi, já contei a história aqui, sou fã incondicional do seu trabalho. Obrigado, querida. Obrigado, tá? Bom, então... o afterdrop, esse fenômeno, ele ocorre quando? Quando alguém está sob hipotermia grave e ele deve ser, então, aquecido. Ele vai ser aquecido de que maneira? De uma série de maneiras diferentes. Uma delas é você, obviamente, na parte externa do corpo, aquecer a pessoa. Botar num ambiente quente, cobri-la, vários cobertores. E quando você faz isso, aumenta a temperatura do local onde ela está, coloca cobertores em cima dela. Isso vai fazer com que o corpo se aqueça na sua superfície. Quando o corpo se aquece na superfície, na pele, há uma vasodilatação. Só que o sangue que está ali dentro é um sangue que está em baixa temperatura, porque ele está em hipotermia. E quando há a vasodilatação, esse sangue volta a circular. Ele estava com uma circulação prejudicada pela vasoconstricção, em virtude da baixa temperatura. Só que eu vou aquecer o corpo em hipotermia. Então há uma vasodilatação. O sangue volta a circular. Quando esse sangue volta a circular, ele vai para as partes mais profundas do corpo. Indo para as partes mais profundas, esse sangue, além de estar muito frio, ele é rico em ácido lático. E o ácido lático pode gerar a fibrilação ventricular e haver uma morte por uma razão diversa da hipotermia. Então, um quadro que já estava grave, ele é agravado ainda mais pelo fenômeno do afterdrop. Então, o afterdrop, ele deve ser evitado de uma série de maneiras diferentes, inclusive por intervenção cirúrgica, diz trabalhos médicos nessa seara. Mas o que você precisa saber para a prova de delegado é só isso. O afterdrop é um fenômeno que ocorre nos pacientes que sofrem de hipotermia. Quando eles vão sendo aquecidos, há uma vasodilatação periférica. Essa vasodilatação periférica permite com que o sangue volte a circular, indo para as partes mais profundas. Esse sangue, que está em temperatura baixa, ele é carregado de ácido lático. Esse ácido lático pode gerar fibrilação ventricular. Isso vai fazer com que um problema que já era grave seja ainda mais agravado. Por isso, o fenômeno do afterdrop deve ser a todo custo evitado. O fenômeno do afterdrop deve ser a todo custo evitado. Tranquilo isso, senhores? Dúvidas? Muito bem. Bom, então, senhores, estamos aqui chegando ao fim, né, de mais um bate-papo sobre medicina legal. Falei, já temos aí quanto tempo de aula? Mais de 1 hora, né? Mais de 1 hora. Então, falei dos principais pontos da apostila. Óbvio que não dá para falar de todos.
E aí, o que você eventualmente não entendeu, mande um e-mail para mim, andré.shoa@yahoo.com.br, tá certo? Peço para que aqueles que ainda não me sigam no meu Periscope, passem a me seguir. Eu tô aqui na tela, né? Quando você vira aí, professor André Uchoa, sou eu. Na verdade, é minha esposa que está falando, gentilmente, né? Do meu celular, conectada pelo meu Periscope, tá? Então, me sigam. Nessa hora de bate-papo, procuramos falar várias questões que costumam ser cobradas em prova. Tudo que eu falei, senhores, sem tirar nem pôr, é questão de prova, tá certo? Então, nos sigam, a mim, o Saber Mais Direito, os professores do Portal F3, a professora Angélica, a professora Cláudia Barros, todos os professores do Portal F3, estamos aí empenhados em fazer um trabalho muito forte para o concurso de delegado, não só no Rio, como em todos os estados. Sigam-me no meu Instagram, porque lá também eu dou várias dicas, não só de medicina legal, também como dicas de direito administrativo. Tá certo? Muito bem. Então, chegando ao final, na semana que vem, toda semana uma aula. Na semana que vem, nova aula de medicina legal, nova apostila. Provavelmente o tema vai ser sexologia. E toda semana uma aula, toda semana uma apostila gratuita para você aí lapidar os seus conhecimentos. Quem não baixou ainda, a apostila de semana passada está na Tologia, está no site do Saber Mais Direito, www.sabermaisdireito.com. A apostila dessa semana, lesão e morte por energia térmica, foi o que falamos hoje. Semana que vem, sexologia. Provavelmente na quarta-feira. Se não for na quarta, vai ser na quinta. Ou quarta ou quinta-feira da semana que vem, eu vou avisar nas minhas redes sociais. Tá certo? Quem chegou agora pode assistir aí, quarta ou quinta-feira. Pode assistir no reprise. Tá certo, senhores? Então, mais uma vez, Eduardo, valeu, amigo, obrigado. Todos aqueles aí que me acompanham. Obrigado, professora Angélica, obrigado aí pela audiência. Angélica, vai puxar a live agora ou não? Vai entrar? Eu sei que o Pedro tinha falado para a gente fazer aí uma sequência de aulas. Não. Tá, beleza. Vai ficar para a próxima. Cenas do próximo capítulo. Tem aí outras palestras, não sei se a Claudinha vai entrar, mas vamos ficar atento. Tá certo, senhores? Beijo no coração de todos, obrigado pela atenção. E ó, feriado começando, é só um primeiro momento na sua vida. Passando, com certeza, outros projetos virão, a realização de um sonho. O cargo público, ele nos dá grande força para seguirmos em frente outros projetos, porque ele traz para você aí a tão sonhada estabilidade. Rico ninguém fica, né? Honestamente, no serviço público, mas com certeza você tem como contribuir e satisfazer as suas demandas e necessidades no que tange a bens materiais e realizações psicológicas que provavelmente você as tem, como todo ser humano tem, tá certo? Conte comigo, Medicina Legal de Administrativo, semana que vem, Sexologia. Fiquem com Deus, obrigado pela atenção e valeu. Baixem as apostilas, já tem 2, semana que vem mais uma. Já tem mais de 6.000 downloads na apostila. Se você ainda não baixou, você está ficando para trás. Mais de 6.000 downloads nas 2 apostilas. Um abraço e até lá. Valeu, galera. Fui!